Deus é bom em todo tempo e a sua graça e a sua misericórdia dura para todo sempre. Papai querido, nós estamos aqui, meu Deus, eu me encontro, meu Pai, aqui na tribuna, aqui no altar santo, Senhor, nesse culto maravilhoso, ó Pai, a qual o Senhor nos dá estas condições de estarmos aqui para fazer a tua vontade, Senhor. E hoje, meu Deus, é o terceiro dia da campanha que traz por título: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Que versículo maravilhoso, meu Deus, ali no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 7, fala conosco, meu Pai. A nossa alma, meu Deus, está ansiosa, meu Deus, em poder ouvir a sua voz, escutar, Senhor, o que o Senhor tem para nós aqui nesta tarde. Revela os nossos corações. Eu sei que tem milhões e milhares de pessoas, meu Pai, aguardando este momento, Senhor, meu Deus, que tem entrado no canal, Senhor, meu Deus, para ouvir uma mensagem que toca os corações. Meu Deus, venha tocar os corações de inúmeras pessoas que precisam receber esta palavra, que eles venham, meu Pai, conquistar tudo aquilo que eles desejam, tudo aquilo que eles almejam, debaixo da direção de Deus. Meu Pai, fala conosco, fala, Senhor, com os teus filhos. Eu lhe peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 108, Salmo 108, versículo 13. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmo 108, versículo 13. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus já reservou uma palavra de Deus para os nossos corações aqui nesta tarde. Tenho certeza que essa tarde será tarde de milagre, tarde de bênção para os nossos corações. Salmo 108, versículo 13. Vamos fazer a leitura. Aleluia. Salmo 108, versículo 13 diz assim: em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos, amém? Podeis nos assentar, se assente, aleluia, e abra, aleluia, os seus ouvidos, que fiquem atentos a ouvir a voz do Senhor falando conosco aqui nesta tarde. O tema na Bíblia, no Salmo 108, diz assim: Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Mas todos já sabem que eu gosto de colocar um tema acima do que já tem, que traz por título: conquiste debaixo da direção de Deus, amém? Contudo, com a ajuda e a força de Deus, venceremos e Ele esmagará os nossos inimigos debaixo de seus pés, amém? Aleluia. Querida igreja, aqui nesta tarde, Deus está dizendo para mim, está dizendo para você que está aqui na casa do Senhor, e para você, ouvintes, que entraram no canal, amém, para ouvir a palavra do bom mestre. Está dizendo que a conquista da terra prometida, o povo de Israel passou por várias fases, aleluia, e a promessa foi dita a Abraão quando este se separou de Ló, o seu sobrinho. E ele disse: levanta-te os olhos e vê, aleluia. Depois você na sua casa com calma, examine ela no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14, que é muito interessante e importante para nós. Querida igreja, era e sempre será uma questão de fé. É isso mesmo que eu acabei de dizer. E para provar que esta terra será a tua e de seus descendentes, louvado seja Deus,
Aleluia. Abra os teus olhos aqui nesta tarde, abra os teus ouvidos aqui nesta tarde e comece a percorrê-la do norte ao sul, de leste e oeste, como está escrito lá no livro de Gênesis 13, versículo 17. Mas, querida igreja, as conquistas que receberemos, aleluia, Deus quer que a cada dia eu e você se esforce mais, amém? Porque passam pelo exercício da fé. Então, nesta tarde, pelo amor de Deus, use a tua fé. A fé, querida igreja, é também obediência ao que Deus determina que façamos, aleluia. Isso tudo parece óbvio, não é verdade? Mas algumas vezes queremos vitórias prontas. A maioria é assim, instantânea. A mesma coisa quando você compra um miojo, coloca lá água para ferver, coloca lá desde 5 minutinhos já está pronto. Sem esforço nenhum, sem luta alguma, sem preço nenhum. Mas entrar na terra que mana leite e mel, o povo precisou lutar, o povo precisou se esforçar, o povo precisou perseverar, aleluia, travou várias batalhas, esperou e confiou exclusivamente em Deus. Acima de tudo, querida igreja, eles obedeceu, aleluia. E Jesus Cristo aqui nesta tarde mesmo está nos admoestando o seguinte: quanto às aflições. E quem é que nunca passou por aflições? Eu creio que todos já passaram por isso. Sabe quando você lê lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33? É isso que eu estou falando. E isto em um contexto amplo, além de destacar que a conquista do reino de Deus é por esforço. Não existe de outra maneira de você obter coisa se não for por esforço. Tudo que é facilidade de repente ela também se vai. Mas quando você conquista ela pelo esforço, você dá devido valor naquilo que você está fazendo. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia! E quando observamos os líderes que Deus levantou, porque é Deus que levanta para conduzir o povo de Israel a posse da terra, vemos que a característica marcante é obediência a Deus. Não é coisa linda? Quando eu e você obedecem ao Senhor, e eles buscaram fazer exatamente como Deus mandava. Então, se eles fizeram, por que também não fazer tudo aquilo que Deus nos manda fazer? É uma clara e evidente conquista, querida igreja, debaixo da direção de Deus e não dos líderes. Eles desempenharam um importante papel, mas o segredo mesmo sempre foi seguir as orientações do Eterno. Então, se você deixou os seus afazeres, as suas casas, para estar aqui nesta tarde, é para seguir as orientações do Eterno, não a minha, mas do Senhor. Amém? E a Bíblia diz, meus amados irmãos, quando eles fizeram isso diante do Rio Jordão, bem perto de transpô-lo, a partir para a primeira batalha, que seria Jericó. Eu creio que vocês até já assistiram, amém? Filmes, né, na TV. Josué orienta o povo acerca de como as coisas seriam feitas, e essas foram orientações da parte de Deus. Eu quero destacar algumas coisas aqui para nós entendermos o que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Aleluia. Então vamos lá então. Deus vai adiante do povo. Diga assim comigo: Deus vai adiante de mim. Oh, glória, ele vai mesmo. Sabe quando você lê lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 3, diz assim que a arca da aliança representava a presença de Deus. Então a arca representa o quê? A presença de Deus no arraial. Querida igreja, não há peleja sem que os levitas conduzam a arca de Deus conosco. Nossas pelejas e conquistas atuais requerem Deus adiante de nós. Sempre Deus tem que estar à frente. À frente de quem? À frente de nós. Então nós aprendemos no primeiro item que Deus ele vai adiante do seu povo. E o número 2, qual vai ser então? Vai ser santificar-se, ou seja, Deus quer que nós santifique. Sabe quando você lê lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, fala a respeito de santificar-se.
Tudo que atrapalha o povo antigo também atrapalha o povo de hoje. Não vai pensar que hoje fica diferente do que aconteceu lá no passado. Aleluia. O pecado, querida igreja, sempre foi, sempre será um elemento para derrota, para fazer você ficar fraco diante das diversidades, um elemento chamado por nome pecado. Amém? Nas batalhas e conquistas. Pense aqui comigo nesta tarde, será possível ser intrépido em Deus com uma vida em pecado? Satisfaremos a um Deus santo sendo pecadores incorrigíveis, sem arrependimento? Fica aí uma reflexão para você meditar, para você pensar. Número 3. Então, na primeira eu falei o que na primeira? Quem sabe o que eu falei na primeira? Deus vai adiante do povo. Número 2, santificar-se. E o 3, qual será? Ouvir as palavras do Senhor. É isso que Deus quer de mim. Muitas vezes ouvimos muitas coisas, o que está ao nosso redor, mas não conseguimos ouvir a palavra do Senhor. Sabe quando você lê lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 9, diz assim: as palavras do Senhor transmitem vida. Vida, irmãos, é coisa linda. Quando você lê a palavra, começa a transmitir vida para a tua vida. O apóstolo Paulo, uma vez ele disse que por ela somos ensinados da verdade, condenados se errarmos, oportunizados para corrigir as faltas e orientações quanto à maneira certa de viver. Vamos ler ela na nossa Bíblia? Abre aí a sua Bíblia, o livro de Timóteo, 2 Timóteo, vamos lá, todos abrir a Bíblia, quase lá no finalzinho do Novo, aleluia, vamos lá para Timóteo, nós vamos ler Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 16, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, aleluia. Vamos ler então para nós. Isso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, vou ler justamente com vocês aqui. Aleluia, que diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para o quê? Instruir em justiça. Não é coisa linda? A orientação divina, ela aponta o caminho do triunfo, sempre foi assim e sempre será, eu creio dessa forma. Número 4, então nós aprendemos o número 1 quê? O que nós aprendemos no número 1? Quem lembra? Número 1, Deus vai adiante do povo. Número 2, santificar-se. Número 3, ouvir a palavra do Senhor. E o número 4 vem o que então? Número 4, eu quero dizer o seguinte, que a posteridade deve conhecer os efeitos de Deus. Sabe quando você lê lá no livro de Josué, capítulo 4, versículo 6 até o 7... é o que eu vou dizer para vocês agora. As gerações futuras precisam saber o que Deus fez no passado, a fim de que confie nele e ande nos seus caminhos. Aleluia. Lembro-me agora o hino, como nós acabamos de cantar, grato a ti. Precisamos ser sempre gratos ao Senhor. Aleluia. Querida igreja, o que eu vejo hoje, que a maioria das pessoas hoje não sabe o que Deus fez no passado. Se você perguntar principalmente para os filhos presentes hoje, se começasse a fazer algumas citações da Bíblia, do que aconteceu, a maioria deles não vão saber por quê, porque não tem curiosidade. Mas Deus está dizendo assim para nós aqui nesta tarde, é que eu e você precisamos lembrar, saber o que Deus fez no passado, a fim de que confie nele e ande nos seus caminhos. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, número 5, mantenha-se firme no propósito até que se cumpra tudo que o Senhor Deus mandou. Todas as coisas que você pede, irmão, a Deus, você precisa aprender a ficar firme no propósito, independente de quem vai falar, deixa de falar, aquele que vai te impedir,
você tem que continuar firme no seu propósito, porque quem vai dar aquilo que você muito deseja é o nosso bom Deus, amém? Sabe, quando vocês lêem lá no livro de Josué, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte, aleluia, sabe quando Deus ele fala conosco, porque eu creio que Deus está falando com alguém aqui nesta tarde, se o Senhor mandar esperar, espere. Se é Deus que está mandando, se é Deus que está dizendo para nós esperar, vamos o quê? Esperar. Se o Senhor disser que não é para ir, nós não devemos ir. Não podemos ser teimosos, não vá. Sabe por que eu estou falando disso? Saul, meus amados irmãos, ele foi impaciente e o resultado foi catastrófico. Sabe lá, voltando lá para trás, livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9 e 13, lê lá que você vai saber do que eu estou falando. Triunfar sobre a liderança de Deus requer sensibilidade à sua voz. Você já ouviu pelo menos uma vez o Pai falar contigo? Aleluia. Às vezes só ouvimos a nossa, da nossa consciência, da nossa mente. Mas e a voz de Deus? Será que você tem ouvido? Aleluia. Tudo, meus amados irmãos, o que Deus preparou para nós, receberemos. A palavra dita a Josué também nos atinge em cheio. Ou seja, o que ele está querendo nos dizer aqui nesta tarde? Seja forte e corajoso. Vamos abrir nossa Bíblia, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, para lermos junto aqui, para nós encerrarmos. Aleluia. Fica lá no Velho Testamento. Aleluia. Livro de Josué, vamos lá abrir, depois de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9. Aleluia, glória a Deus, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Aleluia, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Aqui. Que diz assim, para nós encerrarmos aqui nesta tarde. Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que coisa linda. Então, querida igreja, fazei tudo que o Senhor nos ordena. É o segredo para nós aqui nessa tarde. Então avance aqui nesta tarde. Se Ele está te pedindo para você fazer tudo quanto Ele tem te mandado, façam, obedeça, porque a vitória é nossa. Como nós estamos na campanha, no livro de Êxodo 32, versículo 7, diz assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se Ele fala para nós ficar, vamos ficar. Mas se Ele pede para nós ir, nós iremos. Aleluia. Porque Deus, Ele tem um controle de toda a situação. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra linda e maravilhosa que Ele envia para nós aqui nesta tarde. Amém? Que palavra tremenda. Amém? Que nós aprendemos aqui. Ou seja, Deus quer que você conquiste tudo debaixo da direção de Deus, e não duvide e nem vacile nos teus pensamentos, amém? Continue conquistando. Se Ele te prometeu, acabou, a vitória é sua, mas tem que estar debaixo da direção de Deus, amém? Pai querido, Pai amado, graças te dou a Ti por esta palavra lindíssima que o Senhor envia do céu, dizendo para que a igreja, para que os ouvintes da palavra de Deus conquiste tudo debaixo da direção de Deus. Não saia da direção. Se Deus falou não, é não. Se Ele falou sim, é sim. Se Ele falou para você ficar, fique. Se Ele pedir para que você vá. Deus, Ele conhece
conhece tudo a teu respeito, aleluia. Antes mesmo de você pensar ou abrir a tua boca, Ele já sabia do teu futuro. Meu Deus querido, alcança essas pessoas que precisam conquistar tudo que almeja, tudo que deseja, meu Pai, debaixo da direção de Deus. Se assim Ele fizer, se assim ela fizer, meu Pai, serão bem-sucedidos, serão abençoados, como foi aquele povo que entrou na terra prometida, onde manava leite e mel, porque foram debaixo da direção de Deus. Papai, leva os teus filhos em paz, guardando e livrando e protegendo, e todos digam amém. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.